inicialmente eu gostaria de agradecer à chefia do departamento pelo convite para a gente estar ministrando, abordando esse tema com vocês. É importante a gente, antes de iniciar o tema propriamente dito, relembrar os critérios diagnósticos para a síndrome de ovário policístico. A gente teve agora, em julho desse ano, a publicação de um guideline internacional que contou com a colaboração de diversas sociedades científicas do mundo, Estados Unidos, Europa, Austrália, Reino Unido e por aí afora, e que teve algumas mudanças ou reconsideração em relação aos critérios diagnósticos. Então, por conta disso que eu acho importante a gente estar primeiro abordando o diagnóstico, para depois falar o que fazer para quem tem a síndrome e quer engravidar. Então, a partir de 2003, os critérios diagnósticos que passaram a ser mais universalmente aceitos foram os critérios do Consenso de Roterdã. A paciente precisaria ter 2 dos 3 critérios, fora o período da adolescência. O primeiro seria a oligoovulação ou amenorreia. O segundo, o hiperandrogenismo clínico e ou laboratorial. E o terceiro, um critério ultrassonográfico. Com isso, excluindo-se outras causas de anovulação e outras causas de hiperandrogenismo, a gente poderia dizer que a pessoa tem síndrome de ovário policístico. Só que isso levou a algumas situações a ter um excesso de diagnóstico e questionava-se se realmente todas aquelas pacientes classificadas como tendo SOP tinham. Então, por esse consenso publicado agora em julho desse ano, o que a gente deve considerar irregularidade menstrual? Primeiro, no primeiro ano, após a menarca, ter irregularidade anormal. Entre 1 ano e 3 anos pós-menarca, a gente deve considerar irregular ciclo com intervalo abaixo de 21 e acima de 45 dias. Lembrem, nesse momento, uma percentagem expressiva das meninas ainda não teve uma ativação e regularização do eixo hipotálamo-hipófise ovariano. Então, espera-se que a percentagem de alteração seja mais frequente. Depois de 3 anos após a menarca, o que a gente deve considerar irregular? Ciclos com intervalos abaixo de 21 ou acima de 35 dias. Ou aquela paciente que ao longo de 1 ano teve menos de 8 ciclos ovulatórios. E a gente considera que após 1 ano pós-menarca, está alterado se ela ficar mais do que 90 dias sem menstruar. Tá? E passa-se a considerar, pelo menos por esse consenso, a menorreia primária aos 15 anos, ou se ela passou 3 anos da telarca e não apresentou a menarca. Então, são algumas pequenas mudanças conceituais. Em relação ao hiperandrogenismo clínico, se a gente considerar após a adolescência, vale o hirsutismo, que é a presença de pelos em lugares onde a mulher não deveria ter pelo, a alopécia, mas a alopécia androgênica e a acne. Se for na menina adolescente, a acne ela não conta como critério de hiperandrogenismo clínico. Para avaliar o hirsutismo, o critério mais aceito é o índice de Ferriman e Galloway modificado, onde a gente vai avaliar essas 9 regiões. Lembrar que se não tiver pelo, é para dar nota 0, porque tem gente que acha que o mínimo é 1, ou seja, aí todo mundo vai ter hiperandrogenismo. Então, se não tiver, é 0. E uma mudança que a gente teve é que antes considerava-se só quando ele estivesse acima de 8. Agora, por esse novo consenso, eles pedem para, claro, avaliar da onde que a pessoa, a sua etnia, mas passa-se a considerar hiperandrogenismo clínico com scores a partir de 4 a 6. Uma outra coisa importante da gente lembrar é que a manifestação do hiperandrogenismo clínico, ela depende de 2 fatores. Dos níveis circulantes de androgênio, especialmente androgênio livre, mas depende também da quantidade de receptor que aquela pessoa tem. Os níveis de androgênio a gente consegue identificar, mas a gente não tem nenhum marcador para saber calcular quanto de receptor que a pessoa tem. Por quê? Porque a gente pode ter baixo nível circulante, baixo receptor, ela não tem manifestação nenhuma. Se ela tem nível circulante mais alto, tem bastante receptor, ela vai ter uma manifestação bem mais florida. Se ela tem altos níveis circulantes, mas tem pouco receptor,
ela vai ter uma manifestação menos proeminente do que essa daqui. E por outro lado, mesmo se ela tem nível androgênico normal, se ela tiver bastante receptor, ela pode ainda ter manifestação clínica. Então isso só para vocês entenderem por que é hiperandrogenismo clínico e ou laboratorial. E por esse novo consenso, o que eles falam? Que é útil para as mulheres com SOP quando ela tem sinal de hiperandrogenismo clínico presente, porque isso já ajuda no diagnóstico. Não deve ser feita avaliação de androgênio quem está fazendo uso de contracepção hormonal. E se a gente precisar de fazer o diagnóstico, a gente deveria suspender por pelo menos 3 meses antes de fazer a dosagem, então não é no ciclo seguinte. E o que é para avaliar? Então, esse é um primeiro problema. A metodologia ideal para a gente dosar a testosterona livre calculada não é o que a gente tem aqui no HC, que é o radioimunoensaio, e não é também os ensaios por ELISA, quimiluminescência, por exemplo. Tá? O ideal seria a cromatografia líquida com espectrofotometria de massa. Não sendo possível fazer pelo método ideal, uma outra alternativa é calcular o índice de androgênio livre. E a deidoepsulfato e androstenediona, elas podem ajudar quando a testosterona está normal, a paciente não tem hiperandrogenismo clínico, e um discreto aumento delas pode estar relacionado também com a síndrome de ovário policístico. Uma outra coisa que muda é em relação ao critério diagnóstico pelo ultrassom. Tá? Antigamente não tinha definição de quando que ele poderia começar a ter maior validade para o diagnóstico. Atualmente considera-se que não deve se utilizar o critério ecográfico para meninas com menos de 8 anos pós-menarca. Lembra que eu falei, estava tendo um excesso de diagnóstico que não necessariamente representava a verdade. Deve estar sempre revisando os limites de normalidade para contagem de folículo, de acordo com a especificidade do aparelho que está sendo avaliado. Aqueles aparelhos com frequência acima de 8 MHz, a gente deve considerar mais do que 20 folículos entre 2 e 9 milímetros por ovário, ou o volume de um dos ovários acima de 10 centímetros cúbicos, desde que nesse ovário a gente não tem um folículo dominante, não tem um corpo lúteo, não tem nenhuma massa anexial. Tá? E se a paciente tem uma disfunção ovulatória que foram excluídas outras causas, ela tem um hiperandrogenismo clínico e ou laboratorial, obrigatoriamente a gente não precisa fazer também o ultrassom para definir o diagnóstico, apenas se quiser ver se ela tem o fenótipo completo. E lembrar que uma série de condições, sejam condições que causam anovulação, sejam condições que causam aumento de androgênio, manifestação hiperandrogênica, devem ser excluídas para que a gente então possa de fato dizer que a paciente tem SOP. Então, acho que essa é a principal revisão em relação a diagnóstico, e aí a gente vai começar a abordar o que fazer se aquela paciente que tem o diagnóstico quer engravidar. E aí, tem 2 cenários que a gente pode ter no consultório do dia a dia. Primeiro, é aquela paciente que tem SOP, foi feito o diagnóstico direitinho, que nem a gente falou, e ela está em uso de contracepção hormonal, e ela chega para você dizendo, olha, eu quero parar de usar a contracepção porque eu quero engravidar. Então, o que nós vamos fazer para essa paciente? Existe um outro cenário, que é aquela paciente que tem síndrome de ovário policístico, que ela já está tentando engravidar e que ela procurou a gente porque ela não está conseguindo. Então, como que a gente vai abordar nos 2 cenários? Primeiro, aquela que ainda não começou a tentar engravidar. Então, o que é importante? Primeira coisa, modificação de estilo de vida. Para quem? Para aquela paciente que tem sobrepeso, que tem obesidade, que tem erro alimentar. Isso daqui, gente, é a primeira linha de tratamento. Seja para paciente com SOP que quer engravidar, seja para paciente com SOP que não quer engravidar. E o que é importante? A gente sabe que aderir à modificação de estilo de vida é uma das coisas mais difíceis do mundo. Tá? Para que a paciente tenha a maior chance de aderir e manter isso, é importante ela estar motivada. E querer engravidar é um dos momentos oportunos no qual a paciente, com frequência, ela está mais motivada. Por quê? Porque ela tem um foco. Então, nesse momento, a gente tem que falar para ela o quê? Que a obesidade ou mesmo o sobrepeso é um fator de risco para ela parar a pílula e ter mais dificuldade para engravidar. Ela tem mais chance de ter resistência
a ovulação usando o citrato de clomifeno, que é a medicação mais antiga e de mais baixo custo para a indução da ovulação. Se ela engravidar, ela tem mais risco de abortar. E se ela não abortar, ela tem mais risco de ter morbidade obstétrica, por exemplo, diabetes gestacional. Então, às vezes, ela tendo essa consciência, ela pode se sentir mais motivada a finalmente aderir às modificações de estilo de vida. Então, a gente deve orientar a dieta fracionada 6 vezes por dia, reduzir carboidrato, uma dieta anti-aterogênica e, sempre que possível, fazer um acompanhamento dessa paciente em conjunto com um nutricionista. Em relação à atividade física, para perda de peso, se recomenda o mínimo de 250 minutos por semana de atividade física moderada ou 150 minutos por semana de atividade física intensa. Se a paciente tiver já a doença cardiovascular ou for de alto risco, ela deve passar por uma avaliação cardiológica para orientação e fazer sob supervisão. E a gente deve estimular a paciente a aumentar a atividade física no dia a dia. Então, ir a pé, subir de escada, andar de bicicleta, que isso daí também conta. E a gente sabe que uma redução de 5% do peso está associada não só a potencial melhora metabólica, como aumento da frequência de ciclo ovulatório. Outra coisa, a gente já teve uma aula aqui com o professor Ferriani, que abordou aí o que a gente deve fazer de orientação pré-concepcional. O que tem de diferente para paciente com SOP? Além de suplementação de ácido fólico, estar com o calendário vacinal atualizado, fazer as sorologias que são indicadas. Nesse último guideline, recomenda-se que aquela paciente com SOP que deseja engravidar, deveria ser oferecido a ela fazer um GTT antes de liberá-la para gestação, para fazer uma avaliação se ela já tem ou não intolerância à glicose ou eventualmente diabetes e fazer esse controle antes dela engravidar. Uma outra pergunta comum. Olha, pelo fato dela ter SOP, ela tem mais risco de ter dificuldade para engravidar. Antes mesmo de parar a contracepção, eu já devo investigar, fazer investigação básica da infertilidade? E a resposta é não. Então, se a paciente ainda não começou a tentar engravidar, não é para, de rotina, pedir o espermograma para o parceiro e avaliação de permeabilidade tubar. E a gente deve fazer indução da ovulação para essa paciente que não ainda parou a contracepção? A resposta aqui é não necessariamente. A gente vai individualizar. Por quê? Tem paciente com SOP que para de usar o método contraceptivo hormonal e engravida naturalmente com menos de 6 meses. Não é toda paciente que tem SOP que necessariamente, depois que para a contracepção, vai ter ciclo irregular, anovulatório e não vai conseguir engravidar. Então, o que a gente deve falar? Deve orientar a paciente, pedir para ela fazer um calendário menstrual, avaliar sintoma ovulatório. Se tiver dúvida, a gente eventualmente pode até dosar uma progesterona para ver se ela está ovulando. Se ela estiver ovulando, orientá-la como maximizar o seu potencial reprodutivo natural. E agora vamos para o outro cenário. A paciente que tem SOP, que foi corretamente diagnosticado, que já está tentando engravidar há mais de 6 meses e que procura a gente porque ela não está conseguindo engravidar. Tem alguma diferença de conduta em relação àquele outro caso? Então, de novo, as modificações de estilo de vida, primeira linha de tratamento. Aqui a gente vai falar para ela também que se eventualmente o casal precisar de uma fertilização in vitro, a obesidade é um fator de menor prognóstico, então a obesidade reduz a taxa de nascido vivo mesmo nos procedimentos de alta complexidade, então ela precisa se sentir motivada a emagrecer se for o caso. Outra coisa, paciente com SOP tentando engravidar há 6 meses ou mais. Eu devo ou não proceder em investigação básica? Aqui a resposta é sim, tá? Então, pacientes com histórico de oligomenorreia ou amenorreia, SOP está aqui nessa situação, tentando engravidar há 6 meses ou mais, sem sucesso, deve se submeter à propedêutica básica da infertilidade, tá? E o que seria isso? A avaliação em relação à ovulação, a gente já tem quando está fazendo o diagnóstico e a avaliação da SOP. A gente deve fazer uma história do parceiro e solicitar um espermograma.
e a gente deve fazer a avaliação de permeabilidade tubária. Na maioria das vezes, a avaliação de permeabilidade tubária vai ser feita por histerosalpingografia ou histerossonosalpingografia. Em algumas situações específicas, pode ser que essa paciente teria um benefício da videolaparoscopia. Nessas situações em que a videolaparoscopia poderia melhorar o prognóstico de gestação natural, então a vídeo pode ser utilizada como padrão ouro para avaliar a permeabilidade tubária. E quando que a gente vai proceder à indução da ovulação? Quando a paciente não está ovulando, ela tem pelo menos uma trompa pérvia e tem um espermograma que evidencia que, do ponto de vista daquele parceiro, seria possível uma gestação natural. Pelo espermograma só, sem teste de capacitação, o que a gente costuma usar como parâmetro é multiplicar o total de espermatozoides da amostra pela percentagem de progressivos, e quando está acima de 10 milhões, tem mais chance de gestação natural. Mas existem casos que engravida naturalmente com uma quantidade total de espermatozoides móveis acima de 1 milhão. Então não é assim, ó, se está abaixo de 10 milhões, não vai engravidar naturalmente. Tem que individualizar cada caso. E como que eu vou fazer a indução da ovulação para essa paciente que não está ovulando? Então, em 2008 foi publicado o Consenso de Tessalonique, que foi o que teve válido até recentemente. Com esse novo consenso que foi publicado agora, passou a ser primeira linha de tratamento o inibidor da aromatase, o letrozol. A gente vai discutir vantagem e desvantagem. Existem situações em que o clomifeno continua sendo bem indicado, a metformina ou o clomifeno associado à metformina. Mas a primeira linha, o letrozol. Segunda linha de tratamento para quem não engravidou ou não conseguiu ovular com a primeira linha, gonadotrofina ou o drilling laparoscópico. E a terceira linha, a fertilização in vitro. Então, primeiro aqui em relação ao letrozol. Ficou um tempão uma discussão na literatura se a primeira linha devia continuar o citrato de clomifeno ou deveria ser o letrozol. Nessa revisão da Cochrane, publicada em 2014, a gente encontrou uma evidência de baixa qualidade de que o letrozol promove mais nascido vivo do que o citrato de clomifeno. Depois da publicação dessa meta-análise da Cochrane, foi publicado o RCT maior, que randomizou 750 mulheres, tá? E que comparou o letrozol com o clomifeno. O que eles verificaram? Que a taxa de nascido vivo com letrozol foi maior do que o clomifeno. Qual que é um detalhe? Esse estudo foi conduzido nos Estados Unidos e o índice de massa corporal médio das pacientes que foram aí incluídas, randomizadas para o estudo, era acima de 35. Ou seja, as pacientes eram obesas e a maioria tinha obesidade pelo menos grau 2. Cerca de 80% dessas pacientes tinham hiperandrogenismo. E a gente sabe que tanto a obesidade quanto o hiperandrogenismo marcante são critérios que aumentam a chance dela ser resistente ao clomifeno. Então, a gente pode dizer que a maioria das pacientes que foram estudadas eram pacientes que só de cara a gente já poderia dizer que ela tinha mais risco de ser resistente ao clomifeno. E aí ele mostrou que realmente para esse grupo o letrozol foi mais favorável e não aumentou malformação. E como que eu vou usar o letrozol ou clomifeno para proceder à indução da ovulação? Então, o letrozol, a dose dele vai variar de 1 a 3 comprimidos por dia. Geralmente, a gente começa com 5, a menos que seja uma paciente com SOP magra e não com sintomatologia não muito exuberante. A gente vai iniciar do 3º ao 5º dia do ciclo e usar por 5 dias. Daí, a gente espera que aproximadamente 7 dias depois ocorreria a ovulação. Então, a gente sabe que o óvulo ele fica viável por menos de 24 horas. Mas o espermatozoide ele fica viável por 48 a 72 horas. Então, se a gente estiver fazendo um ciclo de indução da ovulação sem monitorização ecográfica, tá? O ideal é fazer com a monitorização. Mas a gente sabe que em muitos cenários a gente não vai ter acesso a isso. O que a gente orienta a paciente? 3, 4 dias depois que terminou a medicação, começar a ter relação sexual, de preferência dia sim, dia não, por pelo menos uma semana. Que aí, qualquer que seja o dia da ovulação, vai ter espermatozoide de butuca ali esperando na trompa. A gente, para confirmar se ela teve ovulação ou não,
a gente pode dosar uma progesterona por volta do 21º dia do ciclo, e daí se a paciente tiver a progesterona acima de 13, ela ovulou, e ela não menstruar, a gente vai fazer um teste de gravidez. Então, isso daqui para a gente fazer sem monitorização, e é possível naquelas situações em que você não tem o acesso. Só que se a gente não monitorizar, a gente não vai saber como foi a resposta do endométrio e não vai saber quantos folículos cresceram e foram recrutados. E a gente sabe que se a gente tiver um desenvolvimento multifolicular, a gente tem mais risco de ter uma gestação múltipla. O citrato de clomifeno, a gente usa igualzinho o letrozol, só que a dose varia de 50 a 150. Raramente a gente usa 150, então geralmente usa 50. Se não ovular, passa para 100. Tá? E usa igualzinho, começa do 3º ao 5º dia e usa por 5 dias consecutivos nessa dose. A forma de fazer orientação para o casal é a mesma do que a gente orientou para o letrozol. Se for possível fazer a monitorização ecográfica, é uma boa estratégia. Por quê? Porque permite avaliar o endométrio, permite avaliar quantos folículos estão em crescimento e o risco ou não de ter uma multiparidade ou de não engravidar se ela não ovular. Então, aqui o que a gente faz? Usa ou o letrozol ou o clomifeno, do jeito que a gente explicou. Depois de 3 a 4 dias que interrompeu o uso, faz um ultrassom transvaginal, avalia o endométrio, avalia e faz a avaliação do diâmetro dos folículos. A gente considera que é dominante a partir de 10 milímetros e, na dependência do resultado, depois de 2 dias, 3 dias, 1 dia, repete esse exame. É importante a gente saber que administrar ou não o HCG ele tem uma estrutura parecida com o LH. Então, para que ele serve? Para imitar o pico ovulatório do LH. Não aumenta a chance de gravidez naquele ciclo para coito natural. Então, quando que a gente vai pensar em administrar o HCG? Quando o casal precisa se planejar para ter uma relação mais certeira. Então, por exemplo, mora fora um dos dois e vai ter que ir lá comprar uma passagem para ter uma relação. Aí pode ser vantajoso usar. Se não, depois que a gente já tem folículo com chance do óvulo ali dentro estar maduro, que geralmente são folículos a partir aí de 15, 16, 17 milímetros, a gente orienta o casal a começar a ter relação dia sim, dia não, por cerca aí de 5 dias, 1 semana. E sempre que a gente estiver monitorizando, é importante a gente orientar o casal não ter relação desprotegida até a gente autorizar. E se a gente tiver o crescimento de 3 ou mais folículos com 17, 18 milímetros, tem uma grande chance do óvulo estar maduro ali dentro. Ou se a gente tiver um folículo maior, mas tiver 3 ou mais, entre 13, 14, 15 milímetros, tem chance de ainda crescer e ela ter outra ovulação, nessa situação, a gente deveria suspender o ciclo pelo risco de multiparidade. Um resuminho aqui do citrato de clomifeno. 5 dias, pode iniciar do 2º ao 5º dia, geralmente a gente inicia do 3º ao 5º. A gente pode monitorizar se ela ovulou só dosando a progesterona ou fazendo a monitorização ecográfica. A eficácia dele para induzir ovulação é de 60% a 85%. A chance de concepção varia de 8% a 15% por ciclo e a taxa acumulativa em 6 ciclos varia de 30% a 50%. A chance de ter gemelaridade varia de 5% a 7% na maioria dos estudos, de trigemelaridade 0,3%, e existe risco de síndrome de hiperestimulação ovariana, mas é incomum em menos de 1% dos casos. E existe um risco questionável, mas potencial, de aumento de câncer de ovário para aquelas pacientes que fizeram uso do clomifeno por 12 ciclos ou mais. Então, a gente deve utilizar por 6 ciclos, avaliar, individualizar entre 6 e 12 ciclos e não usar mais do que isso. Mas usar se a paciente estiver ovulando. Se ela não estiver ovulando, obviamente, você não vai continuar usando aquela mesma dose sem resposta. Em relação a metformina e clomifeno mais metformina para indução da ovulação. Então, a gente tem uma meta-análise mostrando que os resultados do clomifeno com a metformina para indução da ovulação foram similares com pacientes com IMC abaixo de 32, tem estudo com IMC abaixo de 30. Tá? E a metformina é inferior ao clomifeno para paciente obesa.
Nesse estudo aqui, a gente verificou que a metformina foi bem indicada para aquelas pacientes que tiveram resistência à indução da ovulação com o citrato de clomifeno, podendo ser, então, uma estratégia. Se a paciente não ovula com clomifeno, você ou usa letrozol ou associa metformina ao clomifeno. E a gente tem evidência insuficiente para recomendar a metformina isolada como a primeira linha para indução da ovulação. Ela, associada ao clomifeno, pode ser uma medida eficaz para quem é resistente ao clomifeno. E em mulheres que são submetidas à indução com gonadotrofina para fertilização in vitro, associar a metformina ao protocolo da indução está associado com menor risco de síndrome de peristímulo ovariano. Então, nesse último consenso, o que eles falam? Que o clomifeno pode ser usado sozinho ou ele pode ser associado com a metformina naquela paciente obesa. Aqui, IMC acima de 30. Que a metformina, para ser usada para indução da ovulação na paciente obesa, não deveria ser sozinha, deveria ser junto com o clomifeno. E que ele pode ser combinado com a metformina, é melhor do que continuar com o clomifeno sozinho quando a paciente não está ovulando. Em relação agora à segunda linha de tratamento para induzir a ovulação nas pacientes com ovário policístico. Então, a gente tem as gonadotrofinas, elas podem ser administradas diariamente ou em dias alternados. A dose inicial é de 37,5, mas geralmente a gente usa de 50 a 75 unidades por dia. É obrigatória a realização da monitorização ecográfica se você for induzir com gonadotrofina. Então, aqui, você precisa ter acesso a uma farmácia de alto custo que venda a medicação e você precisa fazer a monitorização ecográfica. Depois de 5 a 6 dias que estiver fazendo uso das gonadotrofinas, a gente inicia a monitorização ecográfica, a frequência dos exames vai depender da resposta folicular, a gente pode ou não induzir a ovulação com HCG, da mesma forma que eu falei com letrozol e com clomifeno, e se induzir com HCG, orienta o coito depois de 24 a 36 horas. Se não, quando já tiver com chance de ter folículo dominante, libera para relação em dias alternados, se a gente puder liberar. Se tiver 3 ou mais folículos a partir de 17, 18 milímetros, ou um maior e 3 a partir de 14 milímetros, é um critério para a gente pensar em suspender o ciclo. Poderia eventualmente pensar em converter para FIV, mas a gente não tem estudos para poder dizer que a FIV nessa situação seria uma boa estratégia do ponto de vista de ser tão eficaz quanto num ciclo estimulado. E provavelmente não. Em relação ao drilling ovariano, o que é isso? Consiste em a gente fazer de 4 a 6 puncturas por ovário, pode ser feito com monopolar, aprofundando 2, 3 milímetros, ou pode ser feito com laser. Ela é bem indicada naquela paciente com SOP resistente ao clomifeno e que tem indicação, por outro motivo, de ser submetida a uma videolaparoscopia. Os resultados em 6 meses, ovulação espontânea de 54% a 76% dos casos e a gestação em 6 meses varia de 30% a 56% dos casos. E em 12 meses, ovulação espontânea em 30% a 88% dos casos e gestação de 55% a 70% dos casos. Então, é uma resposta boa. Tá? Existe, como existe ao clomifeno, alguns fatores de predição de mais chance do drilling não funcionar. Que fatores que são esses? Novamente, paciente ser obesa, ter um hiperandrogenismo importante, ter uma longa duração da infertilidade, geralmente o tempo que a gente considera é 3 anos ou mais, e ter uma relação LH-FSH abaixo de 2. Então, nessa situação aqui, pode ser que ela responda pior ao drilling. Qual que é a vantagem do drilling em relação à gonadotrofina? A gonadotrofina, como eu falei para vocês, a gente precisa fazer a monitorização. O drilling, não. A gente faz o procedimento e a paciente não precisa ser monitorizada. Desvantagens. Você é um efeito de curta duração, 6 a 12 meses. Você tem os riscos cirúrgicos associados ao procedimento. E se o cirurgião não for cuidadoso, em vez de fazer adequadamente o procedimento for agressivo, ele pode levar a um comprometimento da reserva ovariana dessa paciente, que está associado com pior resultado até se ela precisar fazer uma FIV. A terceira linha de tratamento para paciente com ovário policístico é a fertilização in vitro.
E aqui, o que é importante a gente saber para no consultório do dia a dia de quem não é especialista esclarecer a paciente? Ela é bem indicada se falhar a indução da ovulação com letrozol, com clomifeno mais metformina, com gonadotrofina, para aqueles casos em que foi indicado o drilling que também não ocorrer a gestação, ou quando tem um outro fator associado que já indicaria a fertilização in vitro. Por exemplo, tem obstrução tubular bilateral, não adianta ficar induzindo ovulação para coito. Tem o fator masculino severo persistente, também não adianta ficar induzindo ovulação para coito programado. Um outro dado importante, ter síndrome de ovário policístico é um critério de mau prognóstico da FIV? Não. A taxa de sucesso da fertilização in vitro para o primeiro ciclo é semelhante à de outras pacientes. E para aquelas pacientes que conseguem um grande número de óvulos, a gente sabe que a taxa acumulada de nascido vivo por ciclo é maior quando a gente tem o número de óvulos aumentado. Então, é uma paciente de bom prognóstico. Aqui tem reserva ovariana preservada, que não foi mexida. E, por outro lado, são pacientes que têm mais risco de terem uma hiperresposta à estimulação ovariana. Só que, no momento, a gente tem uma série de estratégias de prevenção primária e secundária que são altamente efetivas na prevenção da síndrome de hiperestimulação ovariana. Então, se a gente lançar a mão dessas estratégias, o procedimento é seguro. Uma outra coisa que está na moda, o inositol, o nome comercial é Fertisop. O que a gente pode resumir sobre isso daqui? O inositol, ele tem o milinositol e o quirinositol. Circulante, normalmente, 99% é milinositol. A paciente com SOP, ela pode ter uma deficiência numa enzima epimerase, que faz com que ela tenha uma tendência a ter redução do milinositol. O milinositol, ele favorece o transporte de glicose para dentro da célula. Então, foi daí que surgiu a ideia de começar a utilizá-lo na paciente com SOP. Tá? Ou isoladamente ou associado aos indutores. Nessa meta-análise aqui, o interessante é que está comparado o quê? O milinositol, que é o milinositol com ácido fólico, só com ácido fólico, não está comparando com o indutor. E mesmo assim, ele não mostrou benefício do ponto de vista de gravidez. Então, nesse último guideline que foi lançado agora, se coloca que o inositol é uma terapia ainda experimental que não deve ser utilizada como primeira linha de tratamento. Então, com isso, eu procurei resumir como a gente vai abordar uma paciente com SOP que nos procurou antes de interromper o método contraceptivo e aquela que está tentando engravidar sem sucesso. Eu agradeço a atenção de todos, aproveito para convidá-los para o Congresso da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, que vai ser em Belo Horizonte, de 14 a 16 de novembro, e fico à disposição se houver perguntas.